Vamos lá. Essa será a nossa última série do Tempo Comum. Depois dessa série, nós teremos aí o início do Advento, né? Já estamos na expectativa para o Advento. Gente, passou muito rápido, né? Muito rápido. Já estamos chegando no Advento, daqui a pouco o Natal. E iniciamos mais uma vez um calendário, o nosso calendário. Finalizamos no domingo passado a Vida Profunda. E o objetivo dessa série, Doutrina na Vida, tem como alvo, objetivo, ajudar você a aprender algumas doutrinas básicas. Nós destacamos aí algumas doutrinas básicas da fé cristã, e nós vamos ajudar você a entender melhor e como viver, como ter essa doutrina aplicada à vida. Tá? Então, eu estou abrindo a série, mas nós teremos os pastores da casa ajudando e ministrando. Então, fiquem atentos, não perca, porque com certeza você, principalmente pela mensagem de hoje, você perceberá o quanto é essencial você não faltar nenhum culto e acompanhar cada série, ok? E se porventura você faltar, em breve nós teremos no YouTube, né, toda a série aí postada. Não falte confiando nisso, ok? É muito importante você estar aqui, participando com seus irmãos, cultuando ao Senhor. O nosso momento juntos, adorando, ouvindo a palavra, ele é insubstituível. Insubstituível. Não existe nenhum acesso remoto que possa substituir o encontro do povo de Deus numa localidade, adorando ao Senhor. Inclusive, nós somos criados para isso, né? Para estarmos juntos, para um relacionamento. Sermos instruídos assim. Bem, vamos lá. E hoje, o tema da mensagem, as Escrituras e a vida. Okay? E o nosso texto, ele está em 2 Timóteo capítulo 3. Segunda Timóteo no capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 10, tá? Do 10 ao 17. Assim é a palavra do Senhor. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta e o meu propósito, a minha fé, a minha paciência e o meu amor, a minha perseverança. As perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas as coisas o Senhor me livrou. De fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, agradecido e louvado seja o Senhor. Nessa manhã, pedimos, fala conosco, ministra os nossos corações e com os olhares, os ouvidos, os nossos sentidos atentos à Tua presença, à Tua palavra, o Senhor possa nos instruir e nos exortar e nos ajudar nessa jornada de a cada dia estarmos mais parecidos com o Senhor. Pedimos isso confiando na Tua bondade, no Teu amor e no Teu caráter. Amém, 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 amém.
Se você pergunta para o mais simples do cristão, você ama a Bíblia? A resposta será certeira: sim, eu amo a Bíblia. Nós, inclusive, temos pessoas que exaltam constantemente a palavra de Deus, e nós somos conhecidos como o povo do livro, o povo da Bíblia. E a vida cristã, de fato, não seria possível sem as sagradas letras, sem a palavra de Deus. Mas nem todos que exaltam a Bíblia, de fato honram a Bíblia. É muito comum hoje, em nossos dias, em nosso contexto, você perceber uma exaltação à Bíblia, inclusive mencionando partes da Bíblia, versículo. Nos viciamos em versículos bíblicos, isso é um fato, até porque em algum momento da nossa trajetória nós fomos ensinados a olhar para a Bíblia e ter uma relação com ela não tão saudável assim. Muitos, por exemplo, tratam a Bíblia como um almanaque, alguns como um dicionário, outros como um jogo de palavras aleatórias para momentos da vida. Enfim, nós temos diversas formas de nos relacionarmos com a Bíblia. Mas, infelizmente, nós temos perdido a nossa conexão e a nossa relação profunda e, de fato, que nós devemos ter com a palavra de Deus. E o maior exemplo e o maior sinal disso é a vida do próprio cristão. É o que acontece entre a proclamação do seu amor pela palavra e a sua vida, né? Pessoas, por exemplo, até de uma maneira errada, exaltam a Bíblia de uma forma que muitas vezes expõe a confusão que elas têm com relação à palavra. Perceba, nós amamos a palavra de Deus. Ela é palavra revelada, foi inspirada, né? Escrita por homens ao longo da história, inspirada por Deus. Nós temos aqui a tradição da igreja que separou, nós tivemos todo o processo de cano, ou seja, de organização, e nós temos um documento riquíssimo, histórico, um documento rico em literatura, mas nós temos algo mais. Para o cristão, é palavra do próprio Deus, ou seja, é palavra inspirada. O Senhor fala, e não só fala, Ele se revela. Mas perceba, por conta da nossa relação confusa com a Bíblia, nós perdemos o tesouro, a beleza do que significa ter esse livro em mãos. E nós, inclusive, não aproveitamos a liberdade que temos de termos livre acesso à palavra de Deus. Nós vivemos num país onde nós temos uma liberdade de comprar versões, traduções. Você pode ler a sua Bíblia em público e você não será importunado ou apedrejado por isso, né? Quando se trata de perseguição, o Brasil não tem perseguição nesse sentido. O nível de perseguição religiosa é em outro sentido. Então, mas criou-se e percebe-se uma lacuna enorme entre aquilo que afirmamos amar, aquilo que afirmamos crer e a vida. Percebemos certos abismos que se instala na vida daqueles que afirmam amar a palavra de Deus e a vida na palavra na vida dessas pessoas. Então, não adianta você beijar a Bíblia todos os dias. Não adianta você cheirar a Bíblia. Para os mais antigos aí, né? Não adianta você colocar a sua Bíblia aberta em casa
no Salmo 91, 93, e está ali como sendo um amuleto que protege você dos maus espíritos. Infelizmente nós temos essas crenças que, na verdade, na série passada eu mencionei, é uma espécie de misticismo esotérico, maluco que nós temos. A palavra de Deus, ela é para ser lida, ela é para ser absorvida, compreendida. E aí que está o amor pela palavra. Então nós usamos a Bíblia como tudo, como um amuleto, como dicionário, como enciclopédia, muitas vezes como em estações da vida. Nós somos viciados em versículos, ou seja, a famosa caixinha de promessa, né? Você abre ali, tira um versículo, pronto, lê, né? Ou você faz aquela busca aleatória, qual o versículo de hoje, e você não tem uma relação intencional com a palavra. E aí, a nossa série tem como tema central doutrina da vida. Inclusive, a nossa relação com o termo doutrina é muito confuso. Alguns associam doutrina ao seu contexto experimentado e vivido, como sendo apenas a prática de usos e costumes. Os famosos cultos de doutrina, onde você era exortado pela roupa que você usava, né? Pela forma como você falava, e uma série de questões. Por outro lado, nós associamos a doutrina como sendo apenas ideias humanas. Então, algumas pessoas, quando ouvem a palavra doutrina, e eu já vou fazer uma associação com a palavra, com as escrituras, você tem um certo tipo de reação. É muito comum você ouvir hoje pessoas falando assim: doutrina, eu não gosto de doutrina não, eu amo a Bíblia, eu amo Jesus e sigo minha vida. Doutrina não é, isso é coisa de homens. De fato, existe a doutrina de homens. A palavra nos exorta e nos alerta para isso. Mas existe a sã doutrina. A doutrina dos apóstolos, que é uma doutrina que emerge da palavra de Deus, que emerge das Escrituras, que emerge do texto bíblico. E doutrina, na sua essência, tem como significado instrução. Ou seja, é uma forma de catequese, uma forma de ensinar, discipular. Nós somos discipulados, ensinados, instruídos na doutrina, na sã doutrina. Perceba que lá em Atos, quando afirma que a igreja crescia sendo instruída na doutrina dos apóstolos. E essa doutrina dos apóstolos acompanha tradicionalmente a igreja. É óbvio que, dependendo da tradição, nós vamos ter uma certa diferença de interpretação em alguns pontos. Mas nós temos que entender que existem doutrinas que são centrais, que se tornaram dogmas. Ou seja, é algo que é indiscutível, que não pode ser negociado. E existem doutrinas que são contextualizadas, conversadas, inclusive dependendo da tradição, elas se tornam doutrinas não essenciais. Isso não significa que nós não vamos dar a devida atenção. Não essenciais porque elas podem ser dialogadas e pressupor uma interpretação mais adequada ao contexto. Mas existem doutrinas que elas não podem, inclusive, ser ignoradas, porque se forem ignoradas, nós estamos perdendo aquilo que é central. O fundamento da base da fé cristã. Ou seja, se você se afirma um cristão, alguém crente em Jesus, salvo, você não pode ignorar, ou pelo menos suavizar, algumas doutrinas. Doutrinas que nós chamamos que são núcleo central da fé cristã. Aquilo que, se for removido, nós perdemos o sentido de ser cristão. E sabe, então você foi salvo, um dia você foi encontrado pelo Senhor, um dia você foi convencido pelo Espírito,
você passou a amar a Deus, porque para amar a Deus precisa uma obra do Espírito Santo. Entenda isso. Nenhum homem naturalmente ama a Deus por pura decisão e bondade. Não, não, não. E sabemos isso por causa de... Por quê? Por causa de quê, meu irmão? Por conta da doutrina, que emerge das Escrituras, palavra de Deus. Ou seja, nós sabemos que existe que a Bíblia é composta, em sua grande maioria, de narrativas. Narrativas que vão ali sendo formadas das histórias, né? Histórias recheadas de literaturas, com sentidos literais, outras com metáforas, com figuras, com imagens. Então é um texto belíssimo, riquíssimo, que você não pode reduzir a uma mera interpretação. Mas nós temos o auxílio do Espírito para a leitura da palavra. E que bom que nós temos. Ainda bem que nós temos o auxílio do Espírito. Mas entenda, você se converteu, você ama Jesus, o Espírito convenceu você, transformou o seu coração e tem mudado você, né? E algumas pessoas, às vezes, demoram mais que as outras, às vezes elas estão ali, elas se tornam simpatizantes, até se consideram membros de um lugar, mas ainda não são transformadas, né? Ou seja, você é parte do corpo de Cristo, não porque você frequenta um lugar, é se você foi transformado pelo poder de Deus. Se o Senhor operou uma obra no seu coração, e você continua crescendo e desenvolvendo essa vida. Então perceba uma coisa, quando você afirma amar a Bíblia, mas tem uma relação confusa com ela, ou seja, ainda pegando aquela cultura de, como eu mencionei, de afirmar, amar, mas não honrar ou tratar a palavra como ela deve ser tratada. E quando eu falo tratar como você honra a Bíblia? Lendo, meditando e sendo instruído. Você não ama a Bíblia afirmando amar a Bíblia. É igual alguém, se você chega na rua e pergunta se você ama a Deus, é óbvio que todos vão falar, eu amo Deus. Já repeti isso muitas vezes aqui. É difícil encontrar um ateu, principalmente no nosso contexto. Todos afirmam amar a Deus. E qual é a diferença? Se todos amam a Deus, por que as coisas não estão mudadas? Porque não existe uma harmonia, uma unidade, por exemplo. Você sabe por quê? Porque nem todos que afirmam amar aquela coisa, ou algo, ou alguém, de fato ama. Então, acaba sendo uma questão de misticismo, né? Eu não amo a Deus. Se eu falar que eu não amo a Deus, nossa, eu vou ser castigado, né? Eu tenho maior confusão com relação a Deus, mas eu afirmo. A mesma coisa com a palavra. Você fala, você afirma amar a palavra, mas ignora a sã doutrina, ignora as instruções, não conhece muito bem e continua tendo uma relação confusa. E por isso, boa parte da imaturidade da igreja cristã está relacionada à sua tratativa e à sua relação com a Bíblia. Nós não lemos a Bíblia. E quando lemos de uma forma aleatória. Então nós precisamos ter uma relação mais madura com a palavra de Deus, uma relação mais clara com a palavra de Deus, com o contato com o texto. Por isso que essas lacunas estão aí, sabe? Por exemplo, pessoas, elas têm uma instrução, conhecem muitos termos teológicos. Conheço pessoas, por exemplo, que estudaram muito teologia, demais. Já há muito tempo que eu ensino teologia. Tive alunos de todos os jeitos. Uns que desenvolveram, outros nem tanto. Mas uma das grandes tristezas é quando nós encontramos mentes teológicas e corações não transformados. Pessoas conhecem tudo sobre teologia, discutem sobre tudo, explica sobre cada detalhe, inclusive fala dos pressupostos teológicos,
mas a sua vida não reflete aquilo que Ele ama. E se nós somos aquilo que amamos, então nós estamos amando a coisa errada. Se você afirma amar algo, e esse algo que você afirma amar, não mudar a sua vida, não tocar a sua vida, seu amor é outro. Então, se nós afirmamos amar a Bíblia, nós precisamos ser transformados pela palavra. E se transformação não está acontecendo, tem algo errado aí. Tem alguma coisa que não está no seu lugar. Se nós afirmamos que nós amamos a Deus, nós precisamos ser transformados, porque o objetivo, ouça isso, o objetivo de estarmos juntos amando a Deus é que nós somos transformados a cada encontro, a cada momento. Dia a dia nós somos transformados, mesmo diante das adversidades da vida, mesmo diante dos obstáculos da vida, porque ainda estamos no corpo da corrupção, mas não mais servimos ao pecado, nós servimos a Deus, então nós somos transformados. Então, meus queridos, nós precisamos começar a romper com ideias que muitas vezes não correspondem aos fatos. Ou seja, você desenvolveu uma ideia mística que você ama a Deus, mas de fato você está amando outra coisa. Você ama o seu trabalho, você ama o seu sonho, seus projetos, seus relacionamentos, mas tudo isso só pode se tornar uma bênção para você se você amar o fator e o sentido principal de tudo. Então, por vezes nós estamos, por exemplo, escravizados em relação com os nossos medos, né? Ou seja, nós vivemos a vida com certos receios, inseguranças, que por vezes é natural. Alguns são inseguros demais, outros são já atirados demais, né? São hiperconfiantes demais. Pensamos menos e mais. E por que nós vivemos assim, sempre nos diminuindo ou nos exaltando demais? Porque nos falta um trato com a palavra e uma conexão, ou uma instrução na sã doutrina, para entender quem é Deus, quem nós somos, o que está acontecendo, sabe? Então perceba, todos nós construímos uma superestrutura, ou aquilo que nós chamamos de pressupostos, ou ideias acerca de alguma coisa, de como a vida funciona, de como encontramos sentido, o que dá sentido. Então, de alguma forma, você não está só reagindo ao mundo, você reflete, mesmo não tendo uma reflexão intencional, você está refletindo sobre o mundo. Na verdade, todos nós somos seres interpretativos. O que isso significa? Que constantemente você está interpretando as coisas. Não existe a possibilidade de viver no mundo sem estar interpretando. Entenda isso. Você acorda pela manhã, ao abrir os seus olhos, a pensar, você está o quê? Interpretando. Tá? Não tem jeito. Você separou uma cor, você sabe que cor é aquela. Você sabe aquela cor não porque naturalmente aquela cor saltou ao seu imaginário e você consegue discernir. Você foi o quê? Instruído. E essa instrução serviu como base para a sua interpretação. Nós estamos interpretando formas, interpretando palavras. Nós somos seres de interpretação. Agora, isso tem que saltar algo para nós. Se nós somos seres da interpretação, quais os nossos fundamentos de interpretação do mundo, da vida, da história? Qual é a base para tudo isso? Quais os nossos pressupostos de interpretação? Então, afirmamos amar a palavra, afirmamos amar a Deus, mas nós usamos outras coisas para interpretar a vida, inclusive nós mesmos.
E triste coisa é quando você interpreta a vida e a existência a partir de você mesmo. Tudo vai se tornar algo muito reduzido, por vezes sem vida, e vai depender do seu estado de espírito, vai depender do seu estado emocional. E você vai passar a viver a vida ali, nessa relação aleatória com as coisas. Então, nós temos pensamentos, e as nossas ações, elas são frutos dos nossos pensamentos. Às vezes, por vezes, nós agimos de uma forma impensada, é verdade. Nós agimos por impulso, rápido ali, pela emoção, uma reação ao medo, à insegurança, enfim, uma série de questões. Mas toda ação, ela pressupõe uma ideia. Toda reação, nem sempre, mesmo por impulso, é uma reação aleatória. Ela pressupõe uma interpretação. Então, por isso, nós temos que entender algo. Ao examinarmos a palavra de Deus, nós temos a grande história. A Bíblia é a história de Deus. E a história do seu povo. Nós temos um grande enredo aqui. Nós temos um drama, ou como alguns teólogos gostam de chamar, um teodrama. É o drama divino. Nós estamos dentro de um drama. Calvino costumava chamar a história bíblica, que relata o mundo, como o teatro divino. Ou seja, nós estamos num grande teatro divino, onde o próprio Deus vem atuar no nosso meio. Ele cria, Ele é o grande autor dessa história. Ele conhece, Ele escreveu a história e Ele vem se encontrar conosco. Então nós temos a Bíblia como uma grande história. E as narrativas, os gêneros literários, tudo aquilo que está na palavra de Deus, salta aos nossos olhos. Só que, dentro dessa grande história, dentro desse drama, dentro dessa narrativa, nós temos instruções. Nós temos, nós refletimos como as coisas funcionam. E aí está a sã doutrina. Por exemplo, a doutrina da santificação, da justificação, a doutrina de Deus, ou seja, estudar o ser de Deus e como Ele se revela. Mas isso só é possível por conta da palavra de Deus revelada, que é a palavra de Deus para o seu povo, é a palavra de Deus para aqueles que foram encontrados pelo sentido dessa palavra. Perceba, você pode estar questionando assim, mas é palavra de Deus, mas foi escrita por homens. Claro, é claro. Deus usou homens porque Deus quer falar com seres humanos. Quando Deus fala com seres humanos, Ele usa a linguagem dos homens. Então, nós criamos, às vezes, certos obstáculos na relação com a palavra, que, de fato, são discussões teológicas, mas, às vezes, foge de uma lógica simples. Deus falou a língua dos homens porque Deus queria comunicar aos homens. E a Bíblia foi escrita num contexto, para um povo, para uma época, mas não está restrito só a esse povo, a essa época e a esse tempo. Ela fala aos nossos corações hoje, porque é a palavra de Deus para todos nós hoje. Ou seja, se você deseja e quer aprender sobre a vida, você precisa entender sobre a origem da vida. E qual o livro que fala sobre a origem da vida primária? A palavra de Deus. Se você quer entender por que você sofre, eu não estou dizendo os detalhes ou a razão do seu sofrimento. E às vezes nós usamos a palavra de Deus nesse sentido. Eu quero saber a razão do meu sofrimento. E aí nós fazemos certas relações e certas matemáticas que não casam. Pessoas falam assim, eu não encontrei o porquê eu estou passando por isso na palavra. Porque a Bíblia não foi escrita diretamente, especificamente, para tratar da sua vida,
mas ela fala sobre a sua vida, instrui a sua vida, e inclusive revela muitas coisas sobre a sua vida. Por quê? Porque você tem uma origem. Então a nossa interpretação do mundo, a nossa interpretação da vida, tem que ter como um fundamento a palavra de Deus. Nós temos que ter uma visão teológica que emerge das Escrituras, da revelação. E é por isso que é lindíssimo e belo quando você, lendo a palavra de Deus, você se percebe na palavra de Deus. Quantas vezes, lendo as Escrituras, você ali se encontra naquela situação, lendo uma história, sabe, quer seja uma metáfora, uma parábola, ou algo, um fato, você está ali e você se percebe ali. Ou seja, você se encontrou na palavra e a palavra encontrou você. Mas essa palavra não é só palavra divina por conta de uma inspiração. Ela revela a própria palavra, Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Ou seja, se nós somos salvos, você precisa entender o que essa palavra fala sobre o objeto da sua salvação e o porquê da sua salvação. Então, sem o contato com a palavra, você não tem como entender o motivo de ser um cristão, por exemplo. Você pode estar seguindo uma série de ideias, uma cultura, mas você se distanciou do objetivo de fato ser um discípulo, um cristão. E a sua interpretação do mundo está comprometida. A vida, as Escrituras e a vida, ou seja, nós estamos agora percebendo que a doutrina das Escrituras, ela precisa ganhar um espaço e ser central em nossas vidas, porque senão todas as outras doutrinas estão comprometidas. A sua visão de Deus está comprometida. Por exemplo, todos nós vamos criando pressupostos a respeito de Deus. Nossas experiências são maravilhosas. Você tem experiências profundas com o Senhor. Que bom. Tivemos ainda há pouco uma experiência maravilhosa na mesa, o Espírito Santo falando aos nossos corações. Mas como nós vamos conhecendo a Deus mais e mais? Porque nós vamos tendo um contato com as Escrituras. E aqui nós temos a revelação. Se você ignora isso, a sua visão de Deus vai ficando turva, distorcida. Alguns cristãos têm uma visão de Deus errada. Às vezes a visão de Deus do sujeito parece que Deus se parece mais com ele. Deus é muito próximo da sua personalidade do que o Deus que se revela nas Escrituras. Por quê? Porque nós nos distanciamos da doutrina, ou seja, da instrução a respeito de Deus. Mas onde encontramos isso? Num livro, numa sistemática? Primariamente não. Todo livro a respeito de Deus, ele tem como seu fundamento a palavra de Deus. Deus se revela. Como você sabe que Deus se revela? Porque a palavra de Deus fala da revelação e expõe essa revelação ao longo da história. Deus criou todas as coisas. Como nós sabemos disso? Porque o primeiro livro, o livro do Gênesis, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou todas as coisas. É claro que a Bíblia não foi escrita para tratar de assuntos científicos. A Bíblia não foi escrita para tratar de fórmulas matemáticas. Ela foi escrita para instruir você, para que você entenda de onde o mundo saiu, qual a sua origem, o porquê de todas as coisas, quem é que providencia tudo, quem está sustentando tudo. Sabe, por que nós temos esse senso de beleza, maravilhamento? Porque nós temos, somos tão diferentes, mas tão similar em tantas coisas, por conta das adversidades, as similaridades, por onde nós encontramos tudo isso? Então a Bíblia, ela está ali para te dar o pressuposto interpretativo da vida, das coisas, o fundamento de todas as coisas. Quer dizer que eu não preciso de mais nada para interpretar? É lógico que sim. Mas nós temos um fundamento, um pressuposto, onde as outras coisas,
elas estão ali sendo sustentadas por aquilo que a palavra de Deus revelou para todos nós. Em Cristo, Colossenses fala isso, Paulo em Colossenses, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Nós conhecemos a Jesus por meio da palavra, temos um relacionamento com Ele, e esse Cristo que nós encontramos pela palavra, nós sabemos que nele nós podemos estudar todas as disciplinas, descobrir, investigar o mundo. Você sabia que Deus quer que o seu povo investigue o mundo? Ou seja, por isso que nós temos tantas ciências. Porque tudo que sabemos ainda é muito pouco em relação à grandeza de tudo que existe. É por isso que o povo de Deus precisa continuar estudando. É por isso que o povo de Deus precisa estudar todas as disciplinas. O povo de Deus precisa estudar ciência, ser cientista, estudar as leis, estudar medicina. Por quê? Porque o povo da palavra sabe a origem de todas as coisas. Nós não estamos ali para tentar investigar no sentido de saber quem foi. Sabemos quem foi. Mas todos esses processos dentro da sua lei, a beleza de tudo isso, nós vamos encontrando dentro de todas essas disciplinas e possibilidades e conhecimento nos dado, entregue a todos nós. Então, quando você ignora a palavra de Deus, quando você ignora a Bíblia, você ignorou uma doutrina central do cristianismo. A doutrina da palavra de Deus ignorada, você é apenas um cristão cultural. Você é apenas alguém que gostou de algum lugar. Ou tem ali a sua ideia sobre Deus e está vivendo, participando. Se você ignora a palavra, sua interpretação do mundo está afetada, comprometida. É porque pela palavra de Deus nós temos esse universo amplo. Por isso que nós estamos trabalhando essa série. E iniciamos com a doutrina da palavra. Por quê? Para que você comece a diminuir essas lacunas entre aquilo que você afirma amar, aquilo que você domina como conteúdo, mas não está na sua vida. Eu conheço Deus, Deus é santo. E o seu desejo pela santificação, cadê? Deus quer alcançar os corações. E por que você não prega o Evangelho? O Senhor quer restaurar o mundo. Por que nossas ações no mundo não são de restauração? O Senhor quer resgatar o perdido. Por que nós ignoramos o perdido? Sabe, meus irmãos, o Senhor ama a justiça. Cadê a prática da justiça na igreja? Está vendo? Vai se criando uma lacuna entre aquilo que afirmamos amar e crer e aquilo que nós vivemos. Porque nós ignoramos a sã doutrina e principalmente a doutrina da palavra de Deus. Que é a primeira doutrina que nós estamos tratando justamente para ajustar. Porque todas as outras doutrinas, você só irá compreender e se aprofundar se você não ignorar a doutrina da palavra de Deus. A instrução. E aqui nós lemos, ainda há pouco, o apóstolo Paulo falando ao jovem Timóteo, justamente sobre isso. Sobre a doutrina. Que a doutrina é uma explicação. Ela não está ali para substituir Deus, as coisas. Ela está ali para ajudar você a compreender. Sabe, num grande enredo, você tem partes que explicam o processo de cada enredo. Numa grande peça, você tem ali momentos onde uma explicação direta ajuda você a entender ou interpretar melhor uma cena. Quando você, por exemplo, lê uma sinopse, ou você assiste a entrevista do autor,
quando você assiste o filme ou ler o livro, você consegue compreender melhor. O prefácio, hoje, inclusive, alguns prefácios aí estão bem aquém do que é um prefácio de fato. Prefaciar um livro é te dar um pressuposto ou te dar uma base do que será o livro. E a doutrina, ela salta como essa instrução para você entender algumas coisas que estão acontecendo ali. Por que dos sacrifícios no Antigo Testamento? E agora Jesus sendo o cordeiro que é sacrificado, a doutrina de Cristo, né? A doutrina da justificação. Então, se nós não conseguimos entender isso a partir da história, essa instrução, nós vamos estar perdidos. Então, e a doutrina, ela não é um fim em si mesma. Ah, eu aprendi essa doutrina, pronto. E não é assim, aprendi e aplico. Não. Você está ali meditando, processando, sendo instruído, ensinado. Por isso nós estamos num processo de formação espiritual. Por isso que você tem as escolas, os discipulados, os encontros, para que a doutrina comece a fazer e ganhar sentido na vida. Porque senão, meu irmão, mais uma vez, isso mostra o quão conectados ao mundo nós estamos. Nós queremos, tipo uma fórmula, né? Aprendeu, entendeu, aplica e está vivendo. É assim? É assim que funciona? Tudo que você aprendeu, você aplica à sua vida? Primeiro porque você está interpretando. E se você não tem um pressuposto correto, suas interpretações serão destrutivas, avassaladoras. É por isso que muitas pessoas conhecem doutrinas, mas suas vidas não correspondem a isso. Então, perceba, a doutrina não é um fim em si mesmo, mas ela tem como objetivo ajudar você a viver uma vida onde a vida de Deus está sendo observada porque está crescendo. Você está cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Cada dia mais você está crescendo na palavra. E o plano de Deus é descortinado diante de nós. Nós vamos nos encontrando com as doutrinas bíblicas, nós vamos percebendo essas doutrinas centrais, as principais, as secundárias, e nós vamos entendendo, interpretando e percebendo que os nossos corações estão sendo alcançados e transformados. A doutrina da palavra de Deus não tem como objetivo apenas conquistar o seu cérebro. O seu objetivo maior é capturar o seu coração. É transformar a sua maneira de viver e como viver. Essa doutrina tem como objetivo virar você do avesso. Então, quando você se encontra com uma certa doutrina, ela não pode ser capturada como algo seco, sem vida, sabe? Não. Deus é santo, eu tenho que ser santo. Então, eu vou mudar aqui algumas coisas que eu faço, pronto, para me tornar santo. Estou vivendo muito bem. Não. Ela vai consumindo, vai capturando você. Você processa, isso entra no seu coração, sabe? E aí começa a gerar vida em você. E daqui a pouco, a vida que você está vivendo é um reflexo da doutrina no seu coração. Doutrina que fica apenas na razão é um péssimo testemunho da palavra de Deus, da vida na palavra de Deus. Ou seja, ela tem que capturar o coração, transformar a maneira de como você viver. Transformar você do avesso, colocar você de cabeça para baixo mesmo. Então, a doutrina bíblica é muito mais do que um mero esboço, ao qual se dá, ao qual você confessa. Sabe, eu vou confessar todas essas doutrinas. Não, nós queremos que você confesse, que você aprenda, que você viva, seu coração seja transformado e você se torne a cada dia mais parecido como um sujeito da nova criação. Sabe, santificando o seu coração, santificando a sua vida. Você está ali, você sabe que Deus ama e que Ele cuida de você. Então você expressa esse cuidado, esse amor nas suas relações. Boa parte
das discussões, das intrigas, dos problemas que nós temos. É falta de doutrina na vida, meu irmão. Falta de doutrina na vida. Você entrou na sua cabeça, mas seu coração não foi transformado. Isso não consumiu você. Você conhece a história, mas a história não capturou você ainda. E a história de Deus vai capturar você quando você perceber que essas doutrinas que emergem da palavra consomem o seu coração, sua vida. Doutrina é algo para se viver, até nos momentos mais simples, ordinários, singelos da vida. Doutrina não é algo só para um culto, para uma escola dominical, para uma escola, um treinamento. Doutrina é algo para se viver todos os dias na vida. Todos os dias eu sei que eu sou justificado, fui justificado por Jesus. Então eu vou perdendo o desejo da autojustificação. Todos os dias eu sei que a presença de Deus tem como objetivo a minha santificação, a minha edificação. Então eu respondo esse desejo me rendendo à palavra. Todos os dias eu oro. Por que eu oro? Porque mente vazia é a oficina do diabo, então eu tenho que orar? Não. Porque se eu não orar, Deus vai me castigar? Não, porque eu sei que tem um Deus, que Ele é relacional, Ele está próximo. A palavra de Deus revela isso. Então eu vou encontrar com esse Deus, oração como um encontro, e encontrando com esse Deus, eu percebo que a doutrina começa a tomar conta do meu coração. Meus irmãos, inclusive nas adversidades, nos desafios, no trabalho, na escola, na vida, diante das trivialidades, sabe? Existem algumas coisas que nós, às vezes, nos chateamos, deixamos a carne tomar conta mesmo, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, isso é um fato, e nós deixamos, muitas vezes, a carne vencer, porque nos falta doutrina na vida. Somos impacientes. Paciência é uma virtude do Espírito, é um fruto do Espírito. Mas não vem assim, me dá, pronto, veio. Não, é um processo que vai acontecendo dentro de você, à medida que a doutrina da palavra de Deus toma conta do seu coração. Te falta leveza. Por que nós perdemos o senso de moderação? Não somos moderados. Não somos moderados. Não adianta. O sujeito fala assim, não, eu controlo a minha vida. Eu tenho um domínio sobre a minha vida. Já sabe, quando alguém fala assim, olha, eu tenho o domínio sobre a minha vida, esse sujeito não é moderado. Ele é guiado pela sua vontade e pelas suas ideias. Para sermos moderados, nós precisamos de um balizador. Alguém que trace limites. E precisamos, inclusive, de pessoas que estejam ao nosso lado, fazendo isso. Você sabe que o seu irmão está aqui, numa comunidade de fé, caminhando com você, para ajudar a ser um sinalizador para você, da palavra de Deus, nos limites? Quando você está exagerando, alguém tem que falar assim, você exagerou. Você está exagerando. Não existe essa história, cada um cuida da sua vida e Deus cuida de todos. Não. Não. Nós estamos cuidando uns dos outros. Por quê? Porque se não tivermos essa intenção, nós perdemos. Ou não temos a doutrina na vida. A doutrina na vida significa que nós temos essa responsabilidade de falar, fulano, você não está vivendo uma vida de santificação. Você não está sendo alguém com um bom testemunho. Porque nós temos essa base. Porque nós temos e somos essa base. Porque nós temos a palavra de Deus, que revela e mostra que a doutrina não é algo só para o cérebro, é para a vida toda, para nos consumir. Então, ela é transformadora. A doutrina da palavra de Deus é um belo presente para nós. Você sabe que o mundo está recheado da presença de Deus. Está repleto. Por isso que todos os seres humanos, eles são indesculpáveis. Porque existe uma revelação geral.
não tem como fugir da presença de Deus. Mas é por causa da doutrina da palavra de Deus que o povo de Deus tem uma revelação especial. Nós não olhamos o mundo como o mundo. Nós olhamos o mundo em meio a tantas adversidades, nós encontramos beleza em meio a tanta feiura. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus mostra que o nosso olhar pela doutrina foi treinado para ver o mundo assim. Inclusive, nós não observamos o sofrimento como alguém do mundo. O cristão vê o sofrimento de outra forma, ele sofre diferente. Ele vê um mundo diferente, ele não sofre como qualquer outro. Por quê? Porque a doutrina da palavra de Deus fala, nos dá esperança. Que todo mal um dia será expurgado do mundo. E nós não vivemos como sem esperança. O apóstolo Paulo fala assim para o jovem Timóteo. Porque lá no 3,15, porque desde criança você conhece as sagradas letras. Existe uma afirmação, você conhece. Eu estou lembrando você de algo que você conhece. Você sabe que isso encaixa muito bem na palavra de sabedoria. Ensina a criança no caminho onde ela deve andar. Por quê? Porque ela precisa de um pressuposto interpretativo para o mundo, para a vida, para as coisas. E aqui ele está falando, desde criança você sabe que são capazes de torná-lo sábio para salvação. A sabedoria, ela emerge da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos revela a Deus. E a palavra de Deus mostra o caminho para o temor do Senhor. Inclusive, a palavra de Deus nos salva. Olha que interessante. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas segundo o apóstolo João, a palavra se fez carne. Ou seja, ele não está dizendo que esse texto aqui se tornou gente. Ele está falando que a palavra que inspira, que emerge desse lugar, agora se torna gente como a gente, para que você possa ver a palavra na palavra. Isso é precioso demais, meus irmãos. E aí ele fala, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ensino é útil para doutrinação, para a doutrina. E perceba uma coisa, o que mais temos ouvido hoje isso é doutrinação. Ideologia, doutrinação. Todos nós temos uma doutrinação, estamos sendo doutrinados, discipulados. A pergunta é, quem está discipulando você? Qual a sua doutrina? Nossos filhos estão sendo doutrinados. Qual o pressuposto? Quem está instruindo? Quem está ensinando? Quem está doutrinando? E por vezes nós ficamos com medo, né? Queremos colocar os nossos filhos dentro de uma bolha, dentro de uma caixa, para eles não serem doutrinados. Mas nos esquecemos de ler a palavra, instruir na palavra, ensinar a palavra, ensinar as sagradas letras, para quando ele chegar no mundo, ele perceber que algumas doutrinações e muitas doutrinações não encontram espaço na vida, de fato. Então, cristãos estão com medo, às vezes numa bolha, e nós somos chamados para o mundo, para viver no mundo. Mas só há uma segurança de viver no mundo se a nossa doutrina for a doutrina de Deus, da palavra de Deus. Então, não fique com medo, em muitos momentos, não fique com medo de ideologias. Instrua seus filhos, ensine,
Outro dia, uma mãe desesperada pediu um auxílio. Encontrei com ela online para conversar, de uma igreja que é família espiritual, pedindo instrução, porque não estava com condições financeiras de colocar o seu filho numa escola cristã, porque dependendo, isso não diz muita coisa, afirmando você aqui, tem pais que colocam assim, vou colocar meu filho numa escola cristã, porque aí ele vai estar crescendo, sendo doutrinado na palavra de Deus, e a casa é uma desordem. Não existe amor pela palavra, não existe oração, a vida é uma desordem. E aí, quem vai salvar é a escola. Então, colocar seu filho numa escola cristã não diz muito, dependendo da sua vida, não diz muito não. Mesmo não. Então, aí, olha só, ela estava desesperada, não estava sem dinheiro para colocar numa escola, porque é caro mesmo. Não tinha condições de fazer homeschooling, porque, entenda uma coisa, qual agora a proposta para combater as ideologias? Não, essas escolas estão tomadas de ideologias. Então mesmo, verdade. Vamos fazer homeschooling, porque aqui nós podemos ensinar os nossos filhos. O problema é que você não tem as credenciais e nem categorias para instruir os seus filhos. E eles chegarão no mundo, serão capturados, sugados pelo mundo. Uma estatística. Filhos de missionários, pastores, crentes fundamentalistas, são aqueles que são mais ideológicos nas universidades. Por quê? Porque a doutrina estava no cérebro, mas não estava na vida. Seu filho está sendo ensinado naquelas salinhas, mas se ele não encontrar isso em casa, infelizmente alguns pais não ajudam os professores. Porque seus filhos se tornam evangelizadores dos pais, e não os pais instruindo os filhos na sã doutrina. Triste. Por quê? Porque a doutrina da palavra de Deus está nos lábios, mas não está no coração. Não está no coração. E finalizando. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Repreensão. A palavra nos repreende, nos corrige, nos instrui, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Se você ignora a Bíblia, você é mais um religioso e ideológico no mundo. É por isso que esses contrastes estão aí. O sujeito fala de Deus, em nome de Deus, fala de igreja e associa as suas ideias interpretativas. Por quê? Porque o que está no coração não é a palavra de Deus. Não é o fundamento interpretativo para o mundo e para a vida. São as ideologias que surgem. E nós vamos dando nomes crentes para as coisas, para melhorar. É por isso que o povo de Deus é facilmente enganado por muitos salteadores. Porque nós não sabemos ler a realidade. Porque nosso senso de leitura da realidade está comprometido. Porque nós ignoramos a doutrina das Escrituras. As Escrituras e a vida. Sem o fundamento da interpretação, da revelação, a vida é mais uma vida e não a vida. Amém? Que o Senhor nos instrua, nos ajude a olhar a palavra de Deus como fonte de revelação do Senhor, sabedoria e vida para a sua glória. Vamos ficar em pé.